Hoje o nosso foco é a BB Seguridade, código BBSE3. Vamos analisar os resultados recentes do segundo trimestre e a ideia é entender como a empresa foi, né, olhar os braços do negócio, Brasil Sig, Brasil Prev, ABB Corretora e, claro, o resultado geral e os dividendos. Antes da gente começar, aquele pedido rápido, se esse tipo de análise ajuda, considere curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal, ajuda bastante a gente. Bom, vamos lá então? O lucro líquido recorrente veio forte, 2,2 bilhões de reais no trimestre, é um crescimento de quase 20% comparado ao ano passado, e junto com isso anunciaram um dividendo bem gordo, né? Quase 3,8 bilhões de reais só do primeiro semestre, dá R$ 1,94 por ação. Exatamente. E é bom colocar em perspectiva, né? Se a gente anualiza esse dividendo, o rendimento, o yield, fica ali na faixa de 11%, talvez 12%. É um valor bem interessante para quem busca renda com ações. Com certeza, chama atenção. Mas assim, olhando por dentro da empresa, como é que foram os resultados de cada parte? Foi tudo bem igual? Não, não foi uniforme, não. Tiveram diferenças importantes, viu? Se a gente pega a Brasil Seg, que é a parte de seguros mesmo, os prêmios emitidos, que é o valor que eles vendem em seguros, até caiu um pouquinho, nominalmente ficou em 1,8 bilhão. Mas se a gente corrigir pela inflação, a queda real é maior. O que pegou mais ali foi o seguro rural, o agro. Os preços das commodities tipo soja, algodão caíram e os produtores estavam mais alavancados, mais endividados. Isso afetou. Entendi. O agro deu uma segurada, então. Deu sim. Só que, por outro lado, teve um ponto muito positivo. A sinistralidade, que é quanto eles gastam com sinistro em relação ao que ganham de prêmio, ela caiu bastante, para 21,5%. Isso é bem abaixo da média histórica deles. E foi isso que puxou o lucro da Brasilseg para cima, uma alta de 33% no ano. Nossa, 33% é bastante coisa. Muito. Mas, assim, tem que ter um pé atrás, né? Uma sinistralidade tão baixa assim, talvez não se sustente para sempre. A tendência é voltar para a média histórica em algum momento. Faz sentido. Uma coisa compensou a outra ali na Brasil Seg, mas com essa observação para o futuro. E a Brasil Prev? Como é que foi na parte de previdência, VGBL, PGBL? Olha, na Brasil Prev, o resultado foi meio misto, sabe? A receita deles sofreu um baque por causa de uma mudança na tributação. Começou a incidir IOF sobre aportes maiores. E isso fez muita gente resgatar dinheiro. No trimestre, os resgates líquidos foram de 13,7 bilhões de reais. Saiu mais dinheiro do que entrou. Caramba, 13,7 bilhões de resgate líquido é um número bem forte. Impactou bastante a captação. A expectativa é que isso se normalize se essa regra do IOF for revista ou o pessoal se adaptar, né? Mas afetou o trimestre. Entendi. Um fator bem específico ali. Agora, chegamos na parte que eu acho sempre interessante. A BB Corretora. Como ela se saiu? A corretora continua sendo, assim, o motorzinho de rentabilidade, né? As receitas de corretagem subiram bem, 5,6%, acima da inflação, e o lucro cresceu ainda mais 11%. Isso mostra aquela alavancagem operacional que a gente gosta de ver. A receita cresce mais que o custo. Legal, crescimento forte. Sim, mas é aqui que mora o principal ponto de atenção para quem olha para o longo prazo da BB Seguridade. A corretora funciona com um contrato de exclusividade com o Banco do Brasil para vender os seguros lá na rede do banco. E esse contrato acaba em 2033. Ah, o famoso contrato de 2033. Exatamente. E não é pouca coisa, não. Uma parte bem relevante do lucro total da BB Seguridade, talvez uns 3 bilhões dos 8 bilhões anuais, depende desse contrato. Quando chega a hora de renegociar, lá perto de 2033, pode ser que os termos não sejam tão bons para a BB Seguridade. O Banco do Brasil tem a faca e o queijo na mão, né? Ele controla o acesso aos clientes. É verdade. Mas 2033 ainda falta um bocado, né? Quase uma década. Isso já está impactando o preço da ação hoje? Olha, parece longe, mas o mercado financeiro tenta antecipar essas coisas, né? Essa incerteza sobre como vai ser a renovação, com certeza já entra um pouco na conta de quem avalia a empresa para o longo prazo. É o principal risco que o pessoal aponta. Afeta a visão de perpetuidade de quase 40% do lucro atual. É algo para ficar muito de olho. Entendi.
É um fator de risco importante, mesmo que distante. Mudando um pouco de assunto, mais conectado, e o cenário de juros altos aqui no Brasil, como isso mexe com a BB Seguridade? Isso tem um efeito duplo. No curto prazo, ajuda bastante o resultado financeiro. As seguradoras pegam o dinheiro dos prêmios antes de pagar os sinistros e aplicam esse dinheiro. Com a Selic alta, essa aplicação, geralmente em títulos públicos, rende muito bem e turbina o lucro financeiro. Por outro lado, se os juros ficam altos por muito tempo, poderia até aumentar a concorrência teoricamente. Mas aí entra o peso da BB Seguridade, né? Eles têm tipo um quarto do mercado de seguros no Brasil. É uma posição muito dominante. Certo. Então, juntando tudo isso, lucro forte agora, dividendo bom, mas a Brasil segue com a ajuda da sinistralidade baixa, Brasil Prev impactada pelo IOF e a corretora com essa sombra do contrato. Como fica a avaliação da ação? O preço tá justo, tá barato, tá caro? Pelos múltiplos que a gente vê, a ação está negociando hoje mais ou menos por 8,5 vezes o lucro que se espera para 2024 e umas 7,8 vezes o lucro dos últimos 12 meses. Tem análise no mercado falando que um múltiplo justo seria perto de 8,2 vezes, o que é até conservador. E o dividend yield dos últimos 12 meses está bem atrativo, na casa de 12,5%. Múltiplos relativamente baixos e yield alto. Exato. A empresa cresceu muito lucro historicamente, uns 10% acima da inflação por ano desde que abriu o capital. Mas o consenso é que daqui para frente o crescimento deve ser mais devagar. A visão geral que a gente encontra é que, apesar desse risco do contrato lá na frente, talvez a ação esteja meio esquecida pelo mercado, com um preço descontado em relação aos resultados que entrega hoje. Pode ter potencial aí. Interessante. Então, para a gente amarrar aqui, tivemos um trimestre com um lucro bem sólido, dividendos robustos chegando, mas olhando os detalhes, a Brasil segue, foi bem, mas talvez com a ajuda da sorte na sinistralidade. A Brasil Prev sentiu o golpe do IOF. Perfeito, é exatamente esse o resumo. E a grande questão para quem investe ou pensa em investir é essa balança, né? Como pesar esses resultados atuais ótimos, esse dividendo gordo, contra essa incerteza bem relevante lá na frente, que é a renovação do contrato da corretora. É o curto prazo versus o longo prazo. Exatamente. E fica a pergunta para o pessoal que está assistindo: qual a visão sobre esse risco do contrato de 2033? Acham que já está no preço da ação ou que ainda pode pesar mais? Deixem um comentário aqui embaixo, queremos saber a opinião de vocês. E se essa análise foi útil, não esquece de deixar o like no vídeo, conferir se está inscrito no canal e ativar o sininho para não perder as próximas conversas. Lembrando, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Cada um precisa fazer sua própria análise. Um abraço e até a próxima.